Vamos lá, vamos tentar explicar alguma coisa que é muito difícil. Vou tentar explicar de uma maneira simples, o que não é muito fácil. Vamos supor que eu tenho uma peça assim, e ela faz esse movimento, vai para lá e para cá. E aqui eu tenho uma outra peça assim. Quando ela vem para cá, aliás, vou fazer até assim. Quando eu venho para a esquerda aqui, eu vou provocar um movimento aqui e vou ir lá para cima. Então, é um tipo de um comando de válvula. Deixa eu ver se dá para... Acho que dá para enxergar, né? É um tipo de comando de válvula. Posso até fazer aqui um desenho da minha válvula. Aí tem vai entrar um elemento aí extremamente importante, que é o grau de inclinação desse plano aqui, né, em relação aqui à minha horizontal aqui. Quanto maior essa inclinação, com o mesmo deslocamento aqui, eu vou deslocar mais aqui. Então, deixa eu tentar fazer eu pego esse espaço aqui e vou até... Ué, não, peraí. Aqui minha válvula está fechada. E se essa ponta chegar até aqui, eu tenho uma abertura. Então, vai de lá até aqui. Se eu dividir isso aqui em 10 partes, por exemplo, eu posso, e com essa inclinação aqui, eu posso fazer um diagrama de levante. Ou seja, deslocou 1 milímetro, vamos supor que subiu aqui 1 milímetro. Agora, o que acontece? Eu mantenho sempre esse deslocamento aqui, sempre essa distância aqui percorrida, mas eu diminuo essa inclinação. Eu faço assim. A minha abertura máxima aqui da minha válvula vai manter, porque é essa altura aqui. Portanto, eu vou ter que deslocar muito mais para ter a mesma abertura que o modelo anterior. E se eu fizer o contrário, se eu fizer um sistema realmente assim, muito inclinado, então, que tem um levante extremamente rápido. Portanto, existe uma lei, que é a lei de levante, que ela vai impor, no caso aqui, uma inclinação máxima com um determinado deslocamento. Porque se eu fizer, por exemplo, eu poderia fazer assim, né? Então, posso fazer um perfil assim, do meu comando de válvula. Só que isso não vai funcionar, né? Eu vou bater aqui e vai entortar tudo. E se eu fizer com uma aceleração muito grande, talvez vai ter um começo de engripamento. Então é muito difícil de encontrar a boa inclinação aqui. No meu caso aqui, é a mesma coisa no comando de válvula para conseguir o bom perfil. Mas o que eu queria mostrar hoje para vocês é o seguinte.
eu posso, no caso aqui, como no comando de válvula, que é uma, já comentei isso muito com vocês, que a minha velocidade de abertura e a minha aceleração são dois dados extremamente importantes. E a velocidade e a aceleração não está determinado pelo fato de que, digamos que essa peça aqui, quanto mais rápido ela mexe, ela faz ida e volta, mais rápido a minha válvula vai abrir e fechar, tá bom? Então, a 8.000 giros, minha válvula abre e fecha muito mais rápida que na marcha lenta a 700 giros por minuto. Tudo bem. Só que, presta bem atenção, a velocidade e a aceleração em relação ao deslocamento do meu comando e o movimento da válvula, quem determina é essa inclinação aqui. Não tem nada a ver com a rotação do motor. Então, quando eu tenho o meu comando está aqui, né, o eixo do meu comando, e eu tenho o meu lobby, esse período aqui vamos supor que se ele vira desse jeito, vai ser o período de abertura aqui, toda essa fase aqui no qual ele vai adquirir velocidade a minha válvula, que vai ter uma aceleração, e por exemplo aqui assim, vai ter uma aceleração negativa, né, porque ela vai ter que parar, aqui a minha válvula vai parar. Isso a gente vai calcular em relação, a gente vai pegar, por exemplo, 1 grau de rotação e vai dividir ele, tentar dividir ele muitas vezes, e a gente vai ver, quando ele vai virando aqui, o quanto que a minha válvula vai abrir. E aí eu vou fazer um cálculo e eu vou ter um valor de velocidade e um valor de aceleração, que é independente da rotação do meu motor. E esse é um dado extremamente importante, mas assim, é simplesmente assim, fundamental. É o que vai dar a característica mais importante no comando de válvula, que o fabricante não te dá, tá? Não te dá. Eu sei que tem gente que está muito ansioso aí para ver como é que a gente vai montar a mola de válvula. Eu vou tentar explicar mais para o futuro para vocês como é que a gente faz, só que infelizmente vocês em casa ou na oficina de vocês não vão conseguir fazer, tá? Simplesmente porque precisa de um equipamento, não é que não vou dizer que o termo seria sofisticado, mas é que ele precisa de realmente um equipamento que custa caro e que vai precisar fazer a leitura do comando através de uma série de procedimentos. A gente vai determinar as acelerações, as velocidades, e a partir disso a gente coloca num programa, porque fazer isso na mão primeiro que dá uma margem de erro muito, muito grande, e você vai ficar semanas fazendo isso, tá? Então precisa colocar num programa, e precisa ter o programa, é um programa que não é fácil de trabalhar, e o que eu posso falar mais? E que eu não vou conseguir explicar isso, mas eu vou tentar explicar de um outro jeito, e principalmente vou tentar, na medida do possível, dar suficientemente informações para vocês montarem o próximo motor de uma forma melhor. Tenta se preocupar com outros detalhes por enquanto, mas eu tentei mostrar isso aqui só para ver a importância da questão, tá bom? Isso realmente é uma informação, modéstia à parte, muito, muito boa. Agora eu vou tentar mostrar para vocês
Como é que eu posso tentar mostrar isso? Eu vou tentar fazer aqui com um cabeçote. Vamos supor que eu vou ver de frente o meu cabeçote e eu vou pegar um cabeçote com o comando na cabeça. Vai ficar mais fácil. A coisa é complicadinha. Então eu vou fazer bem simples, simples. Aqui está onde está o mancal do meu comando. Tá, vou fazer bem simples. Aqui está a câmara de combustão. E aqui está a minha válvula. Isso aqui, vamos ver se dá para fazer. Deixa eu ver o que eu posso pegar como... vou pegar isso aqui, vai. Lixa. Isso aqui é isso aqui. O cabeçote é assim, ó. Pode estar assim, pode estar assim. Superfície, né? Você vai levar ele para a retífica. A maioria vai falar o quê? Leva lá na retífica e se vira. Como que você acha que o cara na retífica, o técnico na retífica, como é que ele vai fazer para acertar um cabeçote que está assim? Então aqui eu vou exagerar. Vamos supor que ele esteja assim. Estou bem exagerando. E... tudo bem. Vamos fazer assim. O que você vai fazer? Você vai encher de solda isso aqui e vai rebaixar depois? Ou você vai rebaixar aqui de frente, de cara? E digamos que essa parte aqui também está deformada, onde vai o coletor de admissão, por exemplo. Como que você vai zerar isso? Entendeu? E na retífica, ele vai usar um método que é o mesmo método do fabricante. Ou seja, quando isso aqui saiu da fundição, talvez o cabeçote, tudo aqui eu vou exagerar bastante. Tava assim. Saiu da fundição, foi limpo, vai começar as primeiras usinagens. Então talvez ele vai vir aqui e vai fazer isso. Pronto, aplaninou aqui. Então quer dizer que isso é a primeira etapa e é o ponto zero. Então começa daqui. Então daqui, no caso, no meu exemplo, tudo vai ser referência a partir desse plano aqui. Então, vamos supor que aqui eu venho aqui e aí eu faço, talvez, tem motor que tem um motor famoso da Mercedes, por exemplo, que isso aqui era inclinado. Mas tudo bem, vamos supor que é 90 graus aqui. E aqui é a mesma coisa. Opa, já tá começando a melhorar a coisa. Aí ele vem aqui e pronto, agora ele está teoricamente no esquadro. Tudo isso aqui parece ser muito bonitinho, mas não é isso muito que me interessa. Porque o que me interessa, na verdade, o mais importante para mim é esse eixo aqui do comando e a posição do meu guia de válvula e a altura da sede. Então, esse tipo de método na retífica eu já não utilizo mais há muito tempo. Já não me satisfaz.
Como é que a gente vai resolver isso aqui? Eu vou contar isso aqui num próximo vídeo. Vou tentar. Tem muita coisa para contar ainda para vocês, hein? Vamos ver se 2025 a gente ultrapassa pelo menos 1000, né? Membros aqui no Refúgio dos Motores. Mas talvez eu possa fazer um sistema no qual eu verifico esse eixo, talvez eu pego como referência o eixo em relação à válvula, ou a válvula em relação ao eixo, ou o eixo em relação à minha série de válvula. E o intuito vai ser fazer com que todos os cilindros tenham as mesmas dimensões. Tá? Então, às vezes eu vejo aí o pessoal aí que vai encher isso aqui de solda, vou mudar completamente tudo. Toma cuidado que nem sempre pode funcionar, mas não sei se vai funcionar realmente muito, muito bem. Mas isso é um outro assunto que tem tudo a ver com o assunto que eu falei bastante ultimamente, que é o comando de válvula. Para responder os mais apressados, vocês podem tentar fazer o seguinte: na próxima vez que vocês forem montar, por exemplo, aqui um cabeçote, tenta, e você vai ver qual que é a dificuldade imensa para fazer isso. Você tem uma válvula, quando você desmontou o teu cabeçote usado, ou até um novo que saiu da fábrica, tenta estipular um método para que você meça a profundidade da tua sede de válvula, ou seja, aonde ela está localizada em relação ao cabeçote. Se você pegar a face do cabeçote, aquela face que vai ser montado no bloco, eu não acho que é um bom método, porque você pode ter mandado aplanar, mas se você mandou aplanar e o cara tirou mais de um lado do que o outro, você já tem uma má ponto de referência. Você vai fazer na lateral, não tem cabimento. Se for um comando na cabeça e torcendo que a linha dos mancais do comando na cabeça estejam alinhadas, então você vai ter que mandar madrilhar, acho que em português fala mandrilhar a linha, talvez poderia ser a referência, e aí você pode medir com a mesma válvula, né? Você monta num cilindro, depois tira, monta no outro, e aí você mede essa distância aqui, né? Essa distância aqui. Vai ser muito mais precisa essa medida aqui do que tentar medir daqui e ali, por exemplo. Esse é um método. E se for um sistema com um balancinho? Aonde que eu vou medir? Eu poderia medir através do eixo principal do balancinho, que tá aqui. Tá? E aí eu vou medir essa distância aqui. Se você pega um motor comum, facilmente você encontra até 1/10 de diferença da altura de sede. Eu já peguei até mais. Agora, tenta fazer com que todas as tuas válvulas estejam na mesma altura, com uma tolerância de... vou dar fácil para você. 3 centésimos. Fala isso pro cara da retífica. Discute junto, mas não é assim chegar e falar assim, faz para mim, eu quero com 3 centésimos. Não, tem que discutir e ver se é possível. Você vai ver que já começa a complicar. Agora, se você depois... E você vai ter que ter as válvulas, logicamente, perfeita. O que já também não é fácil. Quando você recebe uma válvula nova, você vai perceber que
as medidas delas não tá boa, tá? Então você tem a sede aqui, tem que estar perfeita, a inclinação aqui tem que estar perfeita, a margem aqui, ela tem uma margem assim, né? Tem que estar idêntica. Ela tem que estar centrada, ela não pode estar meio ovalizada, o diâmetro aqui e esse comprimento aqui tem que estar perfeito. Aí você provavelmente você vai comprar um jogo de válvula, pode comprar até um jogo de uma baita de uma marca boa, de performance. Muitas vezes você tem que corrigir as dimensões dela, deixar o mais idêntico possível. Eu tento deixar com em torno de 1/100 para menos, o que dá um trabalho fenomenal, fenomenal. Né? E tem válvula que a gente até descarta, nova. E já estou falando de válvula de ótima qualidade, tá? De ótima qualidade. Então, antes de se preocupar com isso que eu estou falando das molas e tudo, como é que a gente faz para montar as molas, e eu vou tentar explicar isso para vocês com o tempo, eu vou pouco a pouco mostrar para vocês o quanto é difícil conseguir retificar um motor, e a gente pode ganhar muito, muito, muito retificando o motor, guardando as mesmas dimensões. Né? Não estou falando assim, retificar para aumentar a taxa, retificar para aumentar a cilindrada, não. Mas a gente consegue ganhar muito em diminuindo o atrito, fazendo com que cada cilindro tenha o mesmo rendimento, entendeu? Que não tenha muita diferença de rendimento entre um cilindro e o outro. Porque quando você tem um cilindro que rende mais do que o outro, aquele que rende menos está freando a eficiência daquele que tá rendendo mais. E isso é muito, muito ruim. Depois tem um desequilíbrio dinâmico que vai até repercutir, às vezes, realmente em uma vibração, que essa vibração pode ser até uma vibração que se torna uma vibração destrutiva, né? Motor é um negócio, um assunto bem legal. Então, assim, toda vez que você tiver uma peça usada, tenta, com os recursos que você tem, tenta tirar o máximo de medida e ver. Da peça usada, ver como ela se desgastou. E depois começa a comparar, aprende a começar a comparar com a peça nova que você recebe e depois começa a comparar entre as peças novas. Então, você recebeu um jogo de 4 pistões, pouco importa se é o pistão original ou de uma marca muito, muito boa, que você estima que é muito boa, tenta começar a ver as diferenças que tem entre um pistão e outro. E tem diferença, entendeu? Você tem que conseguir medir essa diferença, entendeu? Se você não está conseguindo medir essa diferença, ou o teu método de medição tem alguma coisa que não tá certo, ou o equipamento que você está usando não tem essa capacidade para medir essa diferença. Mas você tem que, então vai na retífica e pede a ajuda deles. É por isso que eu sempre falo que o mecânico, o técnico em motor tem que estar toda hora trabalhando com o retificador, se não é ele mesmo que retifica os motores, né? As peças. Então isso é o que eu queria falar hoje com vocês, tá bom? Forte abraço para vocês aí no Brasil e não se esqueçam de se inscrever aí no Refúgio dos Motores, que tem muita coisa legal para contar para vocês aí. Falou!